Em Mateus 15, a partir do versículo 29, partindo Jesus dali, né, de Tiro e Sidom, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. Vieram a ele muitas multidões trazendo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Então, Jesus, depois do encontro com a mulher cananeia em Tiro e Sidom, foi para junto do mar da Galileia e, subindo a um determinado monte, né, vieram a ele muitas multidões. Muitas pessoas, talvez de cidades circunvizinhas, né, que viram Jesus, o reconheceram e foram até ele. E trouxeram coxos, aleijados, cegos, mudos, todo tipo de enfermidade, né, que a gente tem na humanidade, e colocavam aos pés de Jesus. E Jesus ia curando todos. Jesus ia ensinando, curando, tratando todas as pessoas conforme as suas necessidades. O povo se maravilhou ao ver os milagres de Jesus. Jesus consertando tudo. E o povo tinha um vislumbre, né, que aquele era o Filho de Deus, que pelas curas que ele recebia, pelos ensinos que ele dava. E Jesus sempre acolheu os pobres. Jesus sempre acolheu os humildes, sempre aqueles que demonstraram fé. Veja, a mulher cananeia, ela foi sozinha, do estrangeiro, ter com Jesus, demonstrar fé, e através da fé, né, Jesus a atendeu. E isso acontece também nesse caso, porque veja, Jesus subiu ao monte. As pessoas precisavam crer em Jesus para levar pessoas até o alto do monte. Então as pessoas souberam de Jesus, elas creram, tomavam os enfermos e levavam até os pés de Jesus. Como o caso de quando Jesus estava dentro de uma casa pregando e desceram um rapaz, um paralítico do teto, os amigos descendo, né, em alguma espécie de alavanca, alguma espécie de cama, né, descendo ali, para que ele fosse curado. É fé. Eu creio em Jesus, eu desço meu amigo do teto. Eu creio em Jesus, eu através uma cura para minha filha. Eu creio em Jesus, eu tomo os doentes e subo um monte. A nossa fé é o que Deus pede. E através da nossa fé, Deus nos traz cura. Então, quando cremos em Jesus e o reconhecemos como o nosso Salvador, nós dizemos: Jesus, eu creio em Ti. Cura em mim o que precisa ser curado, transforma a minha vida. E ele vem, ele nos transforma. As coisas, as questões impossíveis, ele vai consertando. O cego ver é uma coisa impossível para nós. O mudo falar é uma coisa impossível para nós, mas para Deus não é. Então Deus trabalha com a graça dele, o Criador, ele é capaz de tudo, tudo é possível para Deus. E ele nos transforma e através da nossa fé. Porque o que ele quer é que a gente creia nele, que a gente creia, que a gente reconheça ele como Criador. E temer o Senhor, o seu nome, é o princípio de toda a ciência, toda a sabedoria. Quando eu creio e tenho fé em Deus, ele me alcança. Porque eu abri a possibilidade de enxergar o Criador. Né? E Jesus vai dizer em outra oportunidade que essa é a vida eterna. Conhecer conhecer a Deus e ao seu Filho amado, Jesus Cristo, que veio e se sacrificou por nós, né? Foi crucificado na cruz e ressuscitou, está vivo e vem nos buscar. Então, a reflexão é: o que nos tem impedido de ter mais fé? O que nos falta? Porque fé é a certeza das coisas que não se veem e a firme convicção das coisas que se esperam. Será que eu consigo, pelo menos no meu coração, enxergar que está vindo o que os meus olhos ainda não conseguem ver? Será que eu consigo enxergar em mim a cura chegando? Ou a minha necessidade financeira de uma conta impossível para pagar, né, que eu depositei aos pés do Senhor e Ele sabe, por misericórdia, que eu tenho sido correto e não tenho condições? Será que eu tenho tido fé em Deus e entregue minha vida a Ele para que Ele trabalhe conforme a vontade dEle? Jesus está dizendo, né, em todas as passagens, e como isso aqui tem uma demonstração prática, que quando a gente tem fé em Deus,
essa fé não retorna vazia. Agora, uma coisa é eu dizer que tenho fé em Deus e continuar vivendo no mundo com os meus egoísmos, não mudando em nada, não enxergando o outro. Eu posso viver do jeito que eu quero, vou aproveitando a vida do jeito que eu quiser, toda a liberdade do mundo. Mas eu creio em Deus. Que diferença isso faz? A questão é eu ter fé. Quando eu tenho fé e eu creio naquele que me criou, eu me preocupo em conhecer os seus estatutos, no que ele tem a me dizer, que está em Mateus, Marcos, Lucas, João, nos evangelhos. Eu vou ler, eu vou buscar. Como Jesus diz, buscar e achareis, né? Bater na porta, ela abre-vos-á. Buscar a Deus em leitura e em oração, mas mesmo que tenha leitura e oração, o que move montanhas é a fé. E é isso que a gente tem que exercitar a partir de hoje. Então, como podemos ter a certeza de que Deus está cuidando de nós? Se nós não conseguimos ainda ter isso, nós podemos, de forma muito franca, nos ajoelharmos e orarmos a Deus e pedir: Deus, eu queria ter mais fé. Eu não consigo crer em algumas coisas. Eu queria crer mais no Senhor. Trabalha a fé em mim. E Ele te dará a fé. Deus é bom, mas tenha fé. E nunca, nunca, nunca vire as costas para o Senhor, porque Ele te ama. E através da nossa fé, nós recebemos a graça de Jesus Cristo.